Saudações aos que têm coragem e aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, o Assim Podcast já está no ar com o episódio 28. Hoje recebendo um convidado especial, Marcos Paulo, secretário adjunto da SEAGRE. Marcos, obrigado por ter aceitado o nosso convite e pela tua presença aqui no nosso Assim Podcast. O prazer é todo nosso, muito obrigado, né? Boa noite a todos. E para nós é um prazer, Vinícius, estarmos aqui no podcast da Assim. Agradecer a toda a nossa equipe que está trabalhando aqui nos bastidores, levando sempre qualidade até você. Igor, Elvis, a toda a Ilha Produções, agradecer pela confiança da diretoria da Associação Comercial e Industrial de Marabá no nosso trabalho, para levar até você todas as quartas-feiras, bate-papos sempre interessantes e com personalidades que tem muito a agregar aqui no município de Marabá. E o Marcos é uma dessas personalidades que a gente tem convidado aqui para o nosso bate-papo. E, Marcos, na SEAGRE são muitas iniciativas que estão acontecendo, não é? Que vem acontecendo na tua gestão com o doutor Adailton, não é? Isso. O que tu destacaria assim, de mais importante que vocês estão realizando aí na Secretaria de Agricultura? A gente destaca assim, a questão do crescimento que houve, né, na zona rural de Marabá. E através desse crescimento a gente observa que o fomento à agricultura familiar, o escoamento da produção, ele tem sido um dos destaques dessa gestão, que não é somente produzir, é trazer essa produção da zona rural de Marabá para a cidade, né? E isso traz um movimento na economia, né? Marcos, de onde é que você veio, onde que você nasceu, como que surgiu o Marcos Paulo até chegar a ser o secretário adjunto aí da SEAGRE? Bom, eu nasci na cidade de Belém, né? E vim para... Belenense, paraense da raiz. Paraense, vim para Marabá em 97. Tem um tempo já, né? Já tem um tempinho já em Marabá. E logo após esse período, né, quando eu completei 21 anos, eu fiz o concurso da prefeitura. Então hoje eu estou com 33, então dá em torno aí de 12 anos já de casa, né? Serviço público já. Serviço né? público. 12 anos de serviço público. 12 anos e foi tendo esse desejo de trabalhar na agricultura, né? Então, quando eu entrei na prefeitura, eu entrei diretamente na procuradoria. E depois da procuradoria, eu passei a fazer parte da Secretaria Municipal de Agricultura no tempo do Dr. Jorge Bichara. E de lá para cá, né, permaneci na secretaria desenvolvendo essas atividades. Como foi o convite do prefeito Tião Miranda para ti, Marcos? Ele observou ali as tuas habilidades técnicas na SEAGRE, fez o convite. Como foi até chegar a ocupar esse cargo lá na pasta? O primeiro momento foi diretamente com o doutor Adailton, né, que de fato fez parte da Secretaria de Agricultura. E depois, com os trabalhos internos dentro da secretaria, o doutor Adailton observando, me convidou para fazer parte, né, da questão da gestão interna, e logo após levou meu nome ao Tião, né? E a partir daí a gente fez essa interação, foi criando esse vínculo, né, de amizade também do serviço público. E de lá para cá a gente conseguiu instituir diversos programas dentro da secretaria e fortalecendo cada vez mais essa gestão através do doutor Adailton e do Tião Miranda, né? Marcos, e essa gestão tem sido marcada aí por uma série de ações, como a entrega de novos equipamentos agrícolas para a zona rural, o incentivo na agricultura familiar. Essas são as frentes de trabalho da SEAGRE, mas existem outras também, né? Sim. Quando a gente assumiu a secretaria, vale lembrar que só tinha 3 tratores, né? E dos 3 tratores, 2 estavam quebrados e só um funcionava. Ou seja, era um desafio grande, né? Recuperar os equipamentos já quebrados e ampliar esse número, porque só 3 não era o suficiente. Não, hoje o município de Marabá tem uma zona rural de 255 quilômetros de estrada de chão. Então, é uma zona rural muito extensa e 3 tratores realmente não tinha condição. E aí a gente foi pegando alguns desafios, né? E o primeiro passo foi verificar o que nós tínhamos de patrimônio. E a gente fez um levantamento. Dos 3 tratores, hoje nós temos 25 tratores. Vocês inventariaram, né? Fizeram um inventário de tudo que tinha. Saber por onde nós poderíamos começar, né? Diagnóstico. Isso. E aí a gente foi vendo os tratores, que só tinha 3, o viveiro de mudas, que só produzia 100 mil mudas por ano, o laboratório, que estava parado há 15 anos, né? O laticínio, que estava parado há 19 anos. Então a gente foi fazendo o levantamento de todos os desafios que a gente passaria a enfrentar durante essa gestão.
E diante desse desafio, a gente foi fazendo os planejamentos. Como é que a gente poderia ir crescendo e solucionando a cada problema. E aí, em relação aos tratores, a gente foi fazendo projetos em cima de projetos e a gente saiu de 3 para 25 tratores. Nossa, isso daí em quantos anos? Em 4 anos? 6? No caso, esse período de 7 anos, 7 né? Que anos, é de gestão agora. De 17 a 23, né? Isso. De 3 tratores a 27. A 25 tratores 25 hoje. tratores, ou seja, um avanço aí de mais de 1000%, né? E fora a questão de caminhonetes, que só tinha 2, hoje temos 10. A questão do caminhão plataforma, que não existia nenhum. Então, o trator nem poderia ir para a zona rural de Marabá, porque ir rodando não tem condição. Então, a gente conseguiu adquirir caminhão plataforma, retro. Só tinha uma e estava quebrada, hoje tem 4 retro funcionando. Sim. Então, assim, o equipamento da Secretaria de Agricultura hoje, nós estamos em torno de 75 equipamentos. Marcos, talvez o nosso grande público não entenda muito bem para que servem esses equipamentos na zona rural. Marabá é mais zona rural que zona urbana, né? O território de Marabá é muito extenso. Sim. E é necessário ter esses equipamentos para abertura de estradas vicinais, para recuperação das estradas já existentes, né? Além de outras atividades que a SEAGRE também executa nessa região, né? Sim, a parceria do escoamento, da questão das estradas, a gente tem uma parceria muito grande com o Fábio, né? Que é o secretário de Obras, né? E aqui vai o nosso abraço ao Fábio, né? Que já esteve aqui, certamente está nos assistindo. Já esteve por aqui. E diante disso, a gente observa que o Fábio ele vai fazendo a questão das estradas aonde tem produção também, né? Então, ele dá um olhar diferenciado e é o que eu sempre digo para os produtores, que aonde tem produção, certamente pontes são melhoradas, a estrada é melhorada, a questão da energia chega com mais facilidade, porque a gente busca solucionar esses problemas. Então, o escoamento da produção hoje ele é um fator determinante para que a secretaria possa ter essa visibilidade dentro do município. E, além disso, esses equipamentos também são usados diretamente na produção, não é? Na colheita, no plantio. Sim, hoje nós temos um caminhão, né? A gente chama até de caminhão-feira, né? É o caminhão que vai na zona rural de Marabá toda sexta-feira, juntamente com as caminhonetes, e a gente vai buscando aquela produção. Então, o PDS, que é o Porto Seguro, né, que fica aqui próximo, né, o PDS Porto Seguro, ali nós temos em torno de 40 famílias. Essas 40 famílias, eles têm esse diferencial. A gente busca a produção, leva para a feira da 7 de junho e leva também para a feira da 28. Então, aí ele já consegue receber as tendas, as barracas, o escoamento da produção. Então, a gente consegue fechar um ciclo, né? Marcos, aqui em Marabá são várias feiras, da 28 que você citou, a feira da 7 de junho na Velha Marabá, a feira da Laranjeiras no núcleo Cidade Nova, outras feiras também, na Morada Nova também tem a feira lá. Todos os produtos comercializados nesses pontos, eles são provenientes da zona rural de Marabá, né? Uma produção estimulada pela tua pasta. Isso, hoje nós temos 13 feiras que são cuidadas pela Secretaria de Agricultura. Então, todas as feiras da Secretaria de Agricultura, ele possui tendas e barracas padronizadas. Fora as tendas e as barracas, eles têm ainda a questão do escoamento da produção. E lembrando, todos esses produtores que estão debaixo das tendas e barracas padronizadas, eles recebem sistema de irrigação, adubo, mecanização, todos os programas da Secretaria, eles são atendidos, né, a esses produtores. Então, de fato, são produtos 100% orgânico praticamente, né? Tem um incentivo da secretaria e, querendo ou não, traz um benefício para a população de Marabá, que são um preço bem abaixo daqueles produtos que vêm de fora. E a qualidade é incomparável, porque são produzidos aqui na nossa região. Você falando aí da questão das tendas, né? A SEAGRE, ou seja, não dá somente o peixe, ensina a pescar, né? Ensina esse agricultor familiar, esse pequeno produtor também a ter uma autonomia e, com isso, gerar a própria renda para a subsistência ou para o comércio, né? Que é o caso aí da distribuição para as feiras em Marabá. Isso. E a SEAGRE teve um trabalho na Expoama, né? Nessa última edição, lá com o Viveiro, né? Que, inclusive, foi muito elogiado por quem participou da Feira Agropecuária. Foi um processo de montagem ali que começou bem antes da Expoama, uns meses antes, não é, Paulo? Isso, nós começamos a trabalhar na Expoama cerca de 60 dias antes. 2 meses, né? 2 meses. Preparação.
E o nosso desejo na Expoama foi mostrar para a população de Marabá, principalmente a urbana, porque a zona rural já conhece o trabalho da secretaria, todo o incentivo que a gestão tem feito, né, através do Tião Miranda e do Dr. Adailton. Através de todas as unidades demonstrativas. Então, a gente conseguiu colocar naquele espaço tudo aquilo que, de fato, o produtor recebe. Desde o nosso viveiro de 1 milhão de mudas. 1 milhão de mudas ali, Marcos? Anteriormente, o viveiro produzia 100 mil mudas por ano. Hoje, a gente produz 1 milhão. Nossa. Sem contar com as sementes de cacau, que é 300 mil todo ano. Então, se for botar o cacau no meio, ainda dá 1 milhão e 300. Nossa. Isso tudo vai para o reflorestamento da região, Marcos? Vai para a questão dos programas, seja ele de fruticultura, como açaí, cacau, limão, goiaba, acerola. Ele vai para o sistema agroflorestal, né, que traz o reflorestamento, focando principalmente no açaí e no cacau. Temos produção enorme também de cupuaçu. E então, o nosso viveiro, ele é um viveiro que, querendo ou não, Vinícius, nós podemos dizer que é o único que tem aqui na nossa região. Porque outras cidades podem ter um viveiro, mas não chega na quantidade que Marabá chega, de 1 milhão de mudas doado todo ano. Então, é um viveiro onde, querendo ou não, a gente fomenta muito a produção agrícola dentro do nosso município. Bacana. Marcos, eu acho que já ouvi alguma confusão entre a SEAGRE e a SEMA, né, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Existe, querendo ou não, porque tratam de assuntos quase relacionados, mas com atribuições diferentes para cada pasta, né? Você saberia dizer qual é a diferença primordial entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Agricultura, que é a que você é o secretário adjunto? Hoje a Secretaria de Agricultura, uma palavra-chave é fomento à agricultura, né? E a questão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente seria a questão do licenciamento, da fiscalização. Justamente. Então, são pastas realmente que, às vezes, confunde a população, mas são pastas que têm um viés totalmente, podemos dizer assim, diferente, mas que lá na frente também converge muito, porque um exemplo é o nosso estanque de peixe, né? A piscicultura precisa de uma dispensa de licenciamento ambiental, então a gente recorre ao Rubinho, né? Que é o secretário de Meio Ambiente. Mas são secretarias que têm atividades diferentes em questão de licenciamento, fiscalização, e a gente na questão do fomentar, né? A gente busca realmente produzir na zona rural de Marabá. Por falar nisso, na SEAGRE existem muitas práticas aí consideradas inovadoras, que inclusive membros da Justiça, membros do Ministério Público já estão de olho, vislumbrando e inscrevendo alguns projetos no Prêmio Inovare, né, que premia as melhores práticas no país. Quais são essas práticas, Paulo, que você poderia listar aqui para a nossa audiência? Hoje nós temos um trabalho muito bom, né, com a questão do Ministério Público e sempre buscando essa parceria, né? Porque para nós a gente entende que a gente tem que servir ao público, né? Com certeza. E servir a população de Marabá passa por uma questão de transparência, de responsabilidade fiscal, a questão mesmo de nós mostrarmos à população de Marabá aonde está sendo de fato investido o dinheiro público, né? E o Ministério Público, ele vem nos auxiliando, ele vem nessa parceria, e a gente está com parceria com diversos programas, né? Ele vai desde a avicultura, da piscicultura, do pastejo rotacionado, ele está entrando na linha do tanque suspenso, né? E diversos outros programas a gente vai conciliando. E hoje mesmo nós tivemos uma parceria muito grande com o Ministério Público, né? A doutora Josélia, a doutora Alexandra, visitaram o nosso laticínio, e esse laticínio ele vai ser, podemos dizer hoje, nesse ano, a cereja do bolo, né? A gente está com a pretensão de inaugurá-lo e por volta de agosto, setembro, esse laticínio vai estar rodando. Bacana. A gente já tem uma cadeia leiteira na Vila Sororó. Então, ali a região do Lajedo 1, Lajedo 2, Cedrinho, ali a gente vai estar fomentando cada vez mais essa cadeia. Então, a gente chamou o Ministério Público para poder conhecer o laticínio de Marabá. E, se Deus quiser, agora em setembro, ele vai estar sendo inaugurado. E a gente quer fechar um ciclo, onde o produtor ele produz na zona rural, o laticínio compra esse leite, e depois a gente vai fechar o ciclo na merenda escolar. Então, a gente vai ver que a merenda escolar de Marabá ele vai ter um crescimento muito grande na questão do iogurte, do leite, do queijo, a questão da manteiga, a questão do requeijão. Não vamos mais precisar comprar de empresas fora do estado. A gente vai começar a produzir dentro do município de Marabá, porque Marabá vai ter, de fato,
um laticínio na Vila Sororó. Ou seja, Marcos, isso é a verticalização, né, desses recursos que antes eram levados para outras regiões e agora vão ser utilizados aqui em Marabá. O leite vai virar iogurte, vai virar queijo, né, e vai servir a merenda escolar, que inclusive também, grande parte, acho que 70%, um levantamento que eu vi recentemente, da merenda escolar já é de produtos oriundos da agricultura familiar. É um dado importante. E vale relembrar que esse laticínio ficou parado 19 anos. Então, nessa gestão, né, juntamente com o doutor Luciano, doutor Adailto, Tião Miranda, a gente está conseguindo tirar um elefante branco aí, né? Então, a gente vai inaugurar, vai colocar para rodar, vai fomentar essa questão da questão do leite, a cadeia leiteira. E isso para nós é de fato, assim, diante de tudo que já foi comentado, de 3 tratores para 25, de um viveiro de 100 mil para 1 milhão, a gente vê que agora vai ser o laticínio, parado em gestões anteriores, e agora nessa gestão ele vai começar a rodar, e tem a parceria do Ministério Público, tem a parceria da Secretaria de Educação, né, a Marilza, bacana, que é a secretária, está nos ajudando na questão de trazer isso para a merenda escolar. E daqui a pouco a gente vai ter, né, nossos filhos aí tendo uma merenda que já está de qualidade, como você mesmo já disse, 76% já está sendo comprado da agricultura familiar, e agora a tendência é subir um pouco mais através da cadeia leiteira do próprio laticínio. É bacana, porque eu tenho uma história muito relacionada com a merenda escolar, inclusive tem um vídeo meu que viralizou recentemente, reclamando da questão da merenda escolar, uma década, uns 10 anos, como você falou, em uma das gestões passadas, porque a educação é a base, né? Não tinha nem meme na época, era na TV e 10 anos depois essa entrevista viralizou nas redes sociais, né, falando da questão do pão, do macarrão. Mas hoje os produtos usados na merenda escolar, que são da agricultura familiar, têm procedência, né, Paulo? Importante dizer isso, que eles são de Marabá por pessoas que trabalham e que geram renda aqui em Marabá. De fato, e são produtores que, se for pegar o testemunho de cada um, são pessoas que já tiveram o desejo de vender a sua terra, tiveram o desejo de ter o êxodo rural de fato. E ir embora. Mas pelo fato da Secretaria da Gestão estar investindo na sua propriedade com kit de irrigação, adubação, mecanização e principalmente assistência técnica, hoje a terra deles passaram a se valorizar. Então hoje você encontra o Dorival no PA Alegria, é produtor que hoje está vendendo na questão da merenda escolar, está vendendo para o supermercado Mateus. E se você perguntar para ele se ele quer sair do PA Alegria, ele não quer. Ele, de fato, ele quer firmar a sua família ali na terra, porque ele sabe que, através desse fomento, a vida dele tem mudado. Vou deixar tomar água agora, porque o nosso Assim Podcast, recebendo hoje o Marcos Paulo, secretário adjunto de Agricultura, é patrocinado pelo Sicredi, Inácios Hotel e Fonte do Paladar. Na semana passada, nós estávamos na Expoama, né, exibindo os nossos episódios direto do estande entre a Assim e Sebrae, inclusive agradecer ao apoio do Sebrae, de todos os nossos patrocinadores que nos incentivaram a levar aquela programação direto da maior feira agropecuária do norte do país. E nessa semana, retomando aqui com o Marcos para falar de agricultura, inclusive conversamos também com o Dr. Giovanni Queiroz, que é o atual secretário da Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca no Pará. E lá nós falamos também, Marcos, da questão do crédito fundiário, que tem parceria com a SEAGRE aqui em Marabá, porque garante o crédito para que o pequeno produtor possa adquirir a sua terra e fixar-se aqui na região. Sim, de fato, porque a gente entende que o kit que a gente entrega é um pontapé para que ele possa fomentar a agricultura. Mas a gente também precisa do financiamento, né? Então, parceria com o Dr. Giovanni, e aqui também vai um abraço, né, ao Dr. Giovanni, uma pessoa espetacular. A Secretaria de Estado, ela é muito ativa, juntamente conosco, né? Aqui em Marabá tem um representante que é o Fabinho, e o Fabinho está sempre ali conosco, né? E a gente, juntamente com o Estado, a gente tem buscado essa outra porta, né, que é o financiamento. Então, nós temos parceria hoje com a Cressol, tem a parceria com o Bampará, e a gente está buscando outros parceiros para que o produtor ele possa entender que ali existe uma linha de crédito. E essa linha de crédito ele vai juntar juntamente com os kits que a gente entrega para que seja um novo pontapé para que aumente a produção
ele possa construir podemos dizer assim, uma nova área de produção para ele, e assim o produtor ele vai crescendo cada vez mais. Então, a linha de crédito hoje, que o Dr. Giovanni está trazendo para Marabá, através dessas parcerias dos bancos, para nós é de suma importância para que venha a ter esse crescimento. Marcos, para além da agricultura familiar, do pequeno produtor, a SEAGRE também tem trabalhado na frente do grande produtor rural? Aqui na Sim, a gente é secretário de agricultura, seja do pequeno, do médio ou do grande produtor. Todos são alcançados pelas ações da secretaria, então. Só que a gente vê que a procura maior, de fato, é do pequeno produtor, né? Mas aí também fica essa questão, acho que é bom a gente discutir sobre isso, é que a secretaria, no caso, ela é aberta a todos os produtores rurais, seja ele do pequeno ao grande produtor. E a gente está de porta aberta para receber aquele produtor que já tem, podemos dizer assim, já está andando com as próprias pernas, mas precisa de uma mecanização, precisa de muda, precisa de uma análise de solo, não precisa você mandar para Goiânia, não precisa você mandar para São Paulo. Aqui em Marabá tem um laboratório, inclusive, lá na SEMA, né? Dentro da secretaria. Dentro da Secretaria de Agricultura, hoje nós temos um laboratório de solo. Que foi inclusive inaugurado pelo prefeito, né? Ficou parado 15 anos. Me recordo. 12 a 15 anos esse laboratório. Então, assim, dentro da secretaria, temos hoje uma oficina própria, temos um lava-jato, uma borracharia, temos um viveiro, temos um laboratório e temos um prédio completo de assistência técnica. Quem olha ali por fora não imagina que seja tão amplo ali, né? Tudo completo. E dentro de tudo isso, nós temos um almoxarifado, onde a gente guarda todos os equipamentos que, através de um controle da assistência técnica, é doado aos produtores. Então, assim, de fato, a Secretaria de Agricultura do município, ela não é querer puxar muito assim para nós, mas você disse que é o órgão mais completo de Marabá. É uma das secretarias mais completas do estado do Pará, voltado na agricultura, está a cidade de Marabá hoje. Considerando que tem os equipamentos, tem os responsáveis por fazer a manutenção dos equipamentos e tem um espaço só para isso lá, né? Isso. Importante dizer isso. Mas destacar também que, para além do pequeno produtor, a SEAGRE está de portas abertas para todos os produtores, e Marabá tem uma vocação muito grande no agronegócio, principalmente na agropecuária, né? Com a produção do gado, Marabá é um dos maiores rebanhos bovinos do país. Como que está o monitoramento da SEAGRE nesse sentido, Paulo? Hoje, na questão, assim, a gente trabalha muito ainda na questão da cadeia leiteira, né? O gado de corte, a gente não tem tanta atividade ainda, mas na questão do gado leiteiro, a gente tem um programa específico, que é o pastejo rotacionado para o gado leiteiro. Lá ele vai todo o sistema de irrigação, vai a semente, vai o eletrificador, vai a cerca elétrica, ainda vai a assistência técnica. E lembrando, além desse pastejo rotacionado para o gado leiteiro, agora tu tem um laticínio que vai poder comprar, né? Então você consegue beneficiar o teu produto. Então, para o pessoal que está produzindo leite, né, voltado para essa cadeia, hoje você consegue fechar todo o ciclo. Mas ainda para o gado de corte a gente não tem tanta atividade. Eu te perguntei isso porque recentemente teve aquele caso da vaca louca, né? Que foi registrado aqui na região da cidade. Não sei se foi exatamente dentro do território, alguns jornais noticiaram que foi em Marabá, outros que foi numa região mais ao município de Tupiranga, mas a SEAGRE também tem um monitoramento dessa questão da saúde animal, Marcos? No caso, hoje nós temos o SIM vegetal e o SIM animal. Aí dentro do SIM animal, que é essa questão da inspeção, a gente consegue ter esse monitoramento. Mas a gente trabalha muito entrelaçado com a Depará, esses dados vêm, né, para a Depará. A vacinação, a febre aftosa. Isso, a Depará vem casando com a Secretaria de Agricultura, juntamente com a Emater. Então, hoje a gente observa que os órgãos, né, voltados para essa questão agrária, hoje a gente está, podemos dizer, muito amigos, né? Que bom, né? É o ideal, né? É o ideal. Essa inter-relação entre os órgãos para gerar o fruto positivo na questão do agronegócio. Porque assim, a Emater, ela trabalha nessa linha. A Secretaria de Agricultura também, a Depará, a SEMA. A própria SEMA. Então, se todos trabalham assim, por que não se juntar? Sim. Porque a gente não... um ajudando o outro e o final de tudo, todo mundo quer o mesmo objetivo, que é fomentar a agricultura, a questão da fiscalização ser mais próxima, a questão do reflorestamento. E quando tudo isso está organizado, a gente tem um resultado. Produção, produtor feliz, êxodo rural diminuindo, valorização da terra, e aí a gente vai caminhando nessa questão do agronegócio. Marcos, às vezes eu falo Marcos Paulo, às vezes Marcos.
Como que você prefere ser chamado? Era para eu ter feito essa pergunta no começo, né? Mas vou perguntar agora. Não, para mim é tranquilo. Tanto Marcos, ou Paulo, casado, Marcos Paulo, né? Que nome composto tá em desse casa, jeito, Vinícius. Né? Tá em casa. Marquinho, Marquinhos. Os mais íntimos, né? Como Elvis, chamam de Marquinho. Mas acontece, né? Porque nome composto, a gente não sabe se chama por um ou por outro. Tem gente que tem uma preferência sempre por um, né? Acaba reclamando, às vezes, quando chama pelo outro. Mas bom que tá sem problema aqui, né? Estamos entre amigos. Entre amigos. Esse é o Assim Podcast, episódio 28, entrevistando hoje o Marcos Paulo, secretário adjunto de Agricultura. Marcos, quem vê aí a tua atuação pela SEAGRE, nas redes sociais também, que a tua presença tem aumentado aí, tem levado mais informação sobre o teu trabalho para os seguidores. Quem vê pensa que o Marcos Paulo tem alguma pretensão política em Marabá, né? É verdade? Você tem algum plano de seguir na política, já que está aí no meio da agricultura, como titular, como vice-titular de uma pasta das mais importantes em Marabá? Você pretende concorrer às eleições ano que vem? Essa pergunta todo mundo faz, né, diariamente, às vezes. Naturalmente. Naturalmente, né? A gente entende eu particularmente entendo como reconhecimento por tudo aquilo que a gente tem feito na zona rural de Marabá. Então, a cada vez que a gente vai caminhando, o pessoal sempre vai perguntando, buscando essas informações. Mas a minha resposta sempre é a mesma, né? Hoje eu sou servidor público há 12 anos e por enquanto não há essa pretensão política, né? A gente sempre está voltado ali juntamente com o doutor Adailton. Eu sempre digo que esse barco ele vai sendo levado pelo doutor Adailton e também pela gestão que é do Tião Miranda, né? Mas a gente entende, assim, agradece a todos por estar esse reconhecimento, tanto nas redes sociais, diariamente na zona rural de Marabá. Mas se a pergunta, assim, hoje não tem essa pretensão ainda, porque a gente entende que há um tempo ainda, né, ainda lá para, podemos dizer, maio ou junho do ano que vem, tem muitas pessoas hoje já estão trabalhando, né, na política. Sim, é por isso que eu te perguntei. Mas hoje nós mesmos, de fato, estamos focados na questão de trabalhar dentro da Secretaria de Agricultura e fortalecendo tanto essa gestão atual, né, como a própria do doutor Adailton ali, sempre dando essa proteção, essa cautela. Então, hoje, a resposta é não e fortalecendo, sim, a agricultura, né? Nosso trabalho vai ser sempre fortalecendo a agricultura familiar. Então, não tem partido ainda? Não estou filiado a nenhum partido. Ah, bom, para garantir, né? Para ter certeza de que a resposta é verdadeira mesmo. Mas é natural que... É natural. Na antessala já de um ano político, que vai ser 2024, a gente já está no meio do ano 2023, sim, né? Já começam a surgir aí algumas pré-candidaturas, né? Algumas a gente pretensões. Observa que a campanha para muitos já começou, né? Sim. Então tem muita gente que já está nessa corrida, né? E aí o pessoal pensa que eu já estou na largada ali, mas ainda não, ainda estou nos bastidores, né? Sempre com foco em que esses programas cheguem na agricultura, porque senão se a gente perde esse objetivo agora, se coloca uma outra prioridade, a gente acaba prejudicando o que de fato é importante, que é a agricultura familiar no município de Marabá. Marcos, mas apesar dos cabelos brancos, que tem alguns, né? Sim. Você é bem jovem, né? Tem 33, né? 33 anos. 33 anos. Tô errando? Acertei. 33 anos, uma trajetória de 12 no serviço público, né? E não deixa de defender, de certa forma, também a causa da juventude, né? Trazer um ar de juventude para isso. Mas como que você se identifica politicamente? Qual é a tua ideologia, eu diria assim? É mais ao conservadorismo, é mais ao liberal? Como que está o Marcos Paulo hoje, posicionado politicamente? Bom, eu sou cristão, né? Cuido em torno ali de 55 jovens, né? Você é líder de jovens, né? Eu sou líder de então, jovens. Eu não errei, olha, tá vendo? E como cristão eu defendo, né? No caso, a família, eu defendo esses princípios, né? Que eu não abro mão. Então, eu sempre busco... Claro, dentro de uma mesa de conversa, né, sempre há a questão de contrapontos, e a gente entende os contrapontos, entende que numa mesa há algumas questões divergentes, discussão, mas eu sempre aprendi que existem princípios, ideais, sim, e isso eu carrego comigo, né? Então, eu sempre levo dentro de mim a questão da família, a questão da valorização, né, do ser humano como pessoa. E a gente observa que durante a nossa caminhada também dentro do poder público, né,
a gente observa que isso é importante para que a gente possa, porque às vezes a gente encontra, por exemplo, a gente encontra tanta gente na zona rural de Marabá, pessoas que estão ali carentes, pessoas ali que estão precisando realmente de uma ajuda, de um incentivo. E eu acho que essa questão de humanizar é importante, Com né? certeza. A questão da humanização, a questão de nós olhar para o próximo e pensar assim, poxa, eu preciso ajudar, eu preciso estender a mão, eu preciso... Tem uma passagem na Bíblia que fala do bom samaritano, eu tenho que ser o bom samaritano dessa pessoa. Então, eu sempre levo isso comigo, esses ideais, eu acho que é um princípio, seja ele... Podemos dizer evangelho, mas também é um princípio familiar. A gente foi criado assim, pais, né, a minha mãe sempre trazendo isso para a gente, que a gente tem que estender a mão, tem que valorizar a questão familiar, tem que valorizar os princípios, sempre trabalhando com a transparência, a seriedade. Então, eu tenho muito essa linha, né? E eu observo que isso tem dado certo. Apesar de eu ter chegado de cabelo... Eu não tinha nenhum cabelo branco, né? A preocupação, e a preocupação vai levando a gente vai surgindo, né? Mas, assim, essa caminhada de 12 anos do poder público, né? Eu nunca trabalhei em empresa privada, né? Não tenho carteira assinada. Então, meu primeiro emprego foi, de fato, o concurso público. Aos 21. Aos 21 anos. Mas eu acho que, de fato, é o lugar onde eu devo estar, é o caminho que eu tenho que traçar. Não me arrependo dessas dificuldades todas que a gente enfrenta, que é diariamente, porque às vezes quando a gente atua dentro da zona urbana, você consegue se deslocar, Cidade Nova, Folha 33, quilômetro 6 e tal. Agora, quando você anda 70 quilômetros, 80 quilômetros, 250 quilômetros, para tu ver uma produção de cacau, então ali tu tem que caminhar 8, 10 horas de estrada de chão, e isso vai gerando os cabelos brancos, vai gerando cansaço, mais algumas rugas, mas a gente não se arrepende tendo em vista o resultado da ponta, que é o agricultor podendo ter a valorização da sua terra, mudando a sua qualidade de vida, e lá na frente, querendo ou não, ele vem trazendo os agradecimentos. E os agradecimentos deles são bons, viu, Vinícius? Que bom, né? É uma galinha caipira, porco. No fim de semana, então? Não, eu não perco nem um pouco de galinha, não. Eu não faço é engordar, entendeu? Eu não engordo. Em 12 anos de casado, que eu tenho 12 anos, eu só engordei 500 gramas. Mas o porco, a galinha, o cacau, é direto. Tô igual o Igor. É porque a história diz que o homem, quando casa, engorda, né? Engorda. E a minha mulher faz comida boa, tá? Não vai deixar claro, senão eu vou dormir na sala. Não é por falta de comida boa que o Marcos está magro, né? Não é a corrida. Marcos, mas apesar de ser uma das secretarias mais completas, as atribuições, as responsabilidades são do mesmo tamanho e o trabalho, como você tem mencionado, é grande também, né? Eu já percorri muitos quilômetros de estrada de chão, mas eu imagino que percorrer a zona rural com a recorrência que você, deve ser realmente mais... É mais sugado. Exaustivo, né? Exaustivo, entendeu? Então, mas a gente observa assim, que quando o programa é instalado e tem assistência e o resultado... Então, por exemplo, nós temos um programa novo na secretaria que é o tanque suspenso. Então, daqui 6 meses, a gente vai ter o quê? 10 toneladas de peixe, que foram 10 produtores. Cada produtor vai produzir 1 tonelada. 1 tonelada. Então, assim, é cansativo? Porque a agricultura ela é muito diferente, às vezes, podemos dizer, de uma obra. Você constrói, daqui 6 meses, você tem o resultado de uma escola, de uma ponte, não sei, de uma faculdade, seja o que for, você construiu. A agricultura é diferente. Por quê? Você coloca ali, bora trabalhar o açaí. O açaí é daqui 2 anos. Nossa. Se chover pouco, ele morre. Se chover muito, ele morre. Se der um vento demais, as folhas caírem, ele vai morrer. Então, assim, tem ainda critérios que estão fora da nossa alçada, como a qualidade do solo, a questão da adubação. Então, assim, a agricultura ela é difícil, não é fácil. Uma coisa é você construir ali, você fazer uma escola, outra coisa. A agricultura tem muitos, podemos dizer assim, situações adversas que estão fora do nosso controle. Então, e isso a gente agradece muito à gestão. A questão do Tião Miranda, do doutor Adailton, de entender isso. Que às vezes a gente investe e às vezes a gente espera um resultado. E às vezes aquele resultado não dá 100%, mas dá 70%, dá 60%, mas não tem desistido. Então, a nossa perspectiva agora e expectativa
é ter 10 toneladas de peixe daqui a 6 meses. Talvez não venha as 10, mas se vier 7, 8, para nós já é um motivo de alegria. Então, apesar desse corre-corre de 70 quilômetros, 80, mas a gente vê que está tendo resultado no município de Marabá. Como é que eu vejo que tem resultado, Vinícius? Através das feiras. Só tinha uma feira livre. Hoje você tem 13 feiras livres implantadas no município. É um salto significativo. Só na Velha Marabá você tem 70 produtores todo sábado. Eles vão sexta-feira, meio-dia. Quando dá sábado, meio-dia, ou seja, eles dormem lá na Velha Marabá, na 7 de junho. E lá tem 70 feirantes. Se tem 70 feirantes, é porque tem 70 produção, tem 70 fomento, tem 70 kits de irrigação entregue, tem pessoas trabalhando na agricultura. Se você for na Feira da 28, você encontra ali em torno de 80, 90 produtores da agricultura familiar. Então, assim, se a agricultura está crescendo, a feira, consequentemente, está crescendo. Então, a gente observa isso no dia a dia. Será que está dando certo os programas? Será que está tendo resultado? Tá. Saia sexta-feira, convido a todos, né, aqui que estão assistindo a gente. Se você quer produto de qualidade, se você quer ver o quanto a agricultura familiar tem crescido no município, visite. Sexta-feira, 7 de junho, Feira da 28, Morada Nova tem o Jardim do Éder, tem o Tiradentes, tem ali naquela rua Rio Vermelho, atrás da antiga Prosegur, você tem ao final da Boa Esperança, que é ali perto da Paraíso, você tem na Vila União, que é 100 quilômetros, você tem no quilômetro 45, que é depois da Sororó, você tem na Vila Sororó. Então, hoje, Marabá tem feira noturna, que é o Tiradentes do Éden, começa às 8 horas da noite e termina meia-noite. É mesmo? Então, hoje tem a Feira da Lua, que eles chamam, que é a feira noturna. Olha aí. Então, isso tudo vem de quê? Da produção. Seja ele da zona urbana ou seja ele da zona rural. Marcos, com esse tanto de trabalho aí, sobra tempo para a família, para a esposa? Tem filhos? Tem um casal, né? Elise e Heitor. E para nós é corrido no sentido de que, segunda a sexta, vocês têm que ficar na Secretaria de Agricultura para poder fazer os projetos. Sábado e domingo é o dia que você visita a Zona Rural de Marabá. Né? Então, se você não tiver uma agenda e conseguir conciliar tudo isso, você acaba prejudicando dentro de casa, né? Então, graças a Deus, a gente consegue ter uma agenda que não venha prejudicar a família, né? É um princípio, como eu te falei, a questão familiar. Então, a gente consegue conciliar, né? Claro que o município de Marabá tem em torno de 92 projetos de assentamento. É o maior do país. Então, nós temos hoje muitos assentamentos. E a gente hoje consegue trabalhar praticamente com um pouco mais da metade, em torno de 60. Então, tem PA aí, projeto de assentamento, que só vai ouvir o nosso nome, mas ele não vai conseguir ter a nossa presença, porque, de fato, não tem como você visitar todos. Mas a gente também entende que pelo fato de nós não podermos estar presente, mas pelo menos o fato do kit de irrigação ir, o adubo, o projeto de avicultura chegar até lá, para nós já está de bom tamanho. Um exemplo aqui é a região do Contestado. Ele fica a 50 quilômetros de Paraupebas, mas fica a 190 quilômetros de Marabá. Então, ele é mais próximo de Paraupebas, mas o território é de Marabá. Já fica bem perto do Plano Dourado ali, né? Isso. E aí pela estrada do Rio Preto, né? Do Rio Preto, você pode ir, ou você pode ir por Paraupebas, né? E dentro de Paraupebas você entra na vicinal, para poder chegar na região do Contestado. A região do Contestado possui hoje 33 PA, dá em torno de 12 mil famílias, que de fato, nesses 7 anos, ainda não fui lá ficar com eles. Mas eles têm lá 150 mil pés de cacau que foram beneficiados por nós. Lá tem em torno de algumas famílias que receberam o kit de irrigação, adubo, assistência técnica. E aí a gente tem uma parceria com Paraupebas. Como eles são muito próximos de Paraupebas, então a gente pede uma ajuda também da Secretaria de Agricultura de Paraupebas. Então é um trabalho casado, é um trabalho que traz essa importância. Então o município de Marabá é muito grande na zona rural, 92 PA, a gente consegue andar em alguns, mas o importante é que mesmo que a gente não vá, mas pelo menos o benefício chegue até os produtores, né? Que bacana. Mesmo que sejam mais próximos de outra cidade, a Secretaria faz a parceria com o município vizinho para
não deixá-los desamparados de uma certa forma, né? Porque eles são parte do município de Marabá, estão na jurisdição de Marabá. Estão na jurisdição, eles são pessoas que, apesar de levar o seu produto para Paraupebas, porque o escoamento deles é Paraupebas, porque é 50 quilômetros. Vai para Paraupebas. Vai para Paraupebas. Mas como eles estão no território de Marabá, então a gente tem uma parceria. Nossa. E a parceria com Paraupebas é muito boa. A Secretaria de Agricultura vai nos ajudando na questão do fomento, eles mandam a questão dos tratores. Porque a gente tinha até uma discussão, Vinícius. Por exemplo, o trator furou o pneu. Para consertar, para vir para Marabá, é 160 quilômetros. Não, sem condição. Então é sem condição. Então a gente fez uma parceria com o Paraupebas e isso tá... Imagina o combustível, né? Você gasta isso aí, é muito maior do que tu leva 100 litros de Paraupebas. combustível e tu gasta 120. Entendeu? Mas assim, então tem dado super certo. Então a gente agradece também a Prefeitura de Paraupebas por esse incentivo e um abraço ao pessoal de Contestado, né? Que tem produzido, tem valorizado aquilo que Paraupebas e Marabá têm feito na região do Contestado. Marcos, vendo as tuas habilidades na área da agricultura, e você fala com propriedade sobre esse tema, você tem alguma qualificação na área, alguma formação, alguma graduação nesse segmento ou é totalmente diferente? Eu gosto de ouvir, né, os técnicos, né? Eu sou formado em Química, né, pela Unifespa e sou engenheiro florestal pela UEPA, né? No meu tempo eu podia fazer 2 faculdades, né? Olha, então bacana. aí eu me formei eu sou químico e sou engenheiro florestal. Durante a caminhada, como eu lhe falei, eu nunca trabalhei em nenhuma iniciativa privada em nenhum canto. Então, as minhas 2 formaturas, eu nunca atuei em nenhuma área. Mas eu vejo que dentro da secretaria tem me ajudado. Por exemplo, dentro do laboratório de solo, a minha formação de química me ajudou bastante. A questão de sentar com os técnicos, conversar sobre reagente, equipamento, vidraria. Você entende né? um pouco. Então, me ajudou. E na questão florestal, a questão de sistema agroflorestal, a questão do viveiro. Então, hoje, na secretaria, o único engenheiro florestal sou eu, né? Dentro da prefeitura, eu acho que só tem 2. É eu e mais um, que o outro está na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que está na SEMA. Eu acho, se não me engano, só são 2 no máximo, 2 ou 3. Então, assim, a minha formação me ajuda, né? Mas eu gosto de escutar muitos técnicos. Então, quando os técnicos sentam numa palestra, eu escuto bastante sobre o sistema de irrigação, pastejo, piscicultura, suíno, a questão da avicultura, e eu vou escutando e também vou aprendendo com eles, né? Mas eu vejo que no caso essas duas formações também têm me ajudado muito dentro da secretaria. Porque às vezes tem casos, né, do jornalista que vai atuar na agricultura, são áreas assim um pouco distantes e dá para ver que guarda alguma relação, né? Por exemplo, o nosso secretário, ele é médico, o doutor Adailton, mas ele é craque na área da agricultura. É uma vocação, né? Mesmo hoje que ele entende todos esses programas. Se você perguntar para ele, ele te explica tranquilamente todos os programas. Na Expoama, ele era um dos, podemos dizer assim... o expositor ali. O expositor, estava explicando para cada um. Então, é médico, mas entende muito da secretaria. E além da parte técnica, ele mudou também a questão da gestão interna. A parte financeira, a parte de você saber utilizar o recurso público de uma melhor maneira para poder ter um resultado melhor. Então, o pessoal sempre me pergunta, o doutor Adailton está lá todos os dias. Todos os dias o doutor Adailton está lá conosco. Né? O nosso expediente começa às 8, mas ele chega às 7h30. Todos os dias, Vinícius. Então, é uma pessoa que, de fato, mudou a agricultura dentro do município de Marabá. Né? Para ter um olhar também para a gestão dos recursos, né? Porque para beneficiar tantos produtores é preciso ter uma boa gestão para saber onde empregar o recurso, para quem destinar equipamentos e em que áreas também atuar, né? Em setores estratégicos para gerar esse fomento e, no caso, todos esses resultados aí, como, por exemplo, os 1 milhão de mudas, o viveiro, né? O fomento à agricultura familiar, a verticalização no município dos produtos para merenda escolar. Então, tudo isso tem um trabalho da SEAGRE aí. Mas, trocando em miúdos, Marcos, para quem está nos acompanhando entender bem, e num resumo de todas essas iniciativas aí, hoje Marabá produz e Marabá consome os produtos, os próprios produtos que são oriundos da zona rural. Correto. Às vezes o pessoal pensa assim, produzir é difícil. Produzir não é fácil, como eu falei, depende do período
é 2 anos o açaí, é 3 anos o É um cacau. tempo longo. Tem tudo isso. Mas você conseguir fechar o ciclo é mais difícil ainda. Porque às vezes o produtor fala assim, olha, eu estou produzindo muito açaí, mas parece que não tem ninguém que compre. Né? Então, às vezes, essa mentalidade nós temos mudado no produtor. A gente tem explicado para o produtor que o município de Marabá tem mais de 200 mil habitantes. Todo mundo tem que comer, no mínimo, 3 vezes ao dia. Então, assim, tudo que se produz na zona rural dá para ser consumido. Mas a gente tem mudado essa linha do produtor, porque às vezes o produtor pensa que Marabá não consegue absorver, mas consegue, e dá. E aí vai aquela questão que a gente comentou do escoamento. Então, no início, a gente ajuda o produtor, olha, nós vamos lhe ajudar a escoar a produção, até que chega uma hora que ele consegue andar com as próprias pernas. Eu citei aqui um produtor chamado Dorival, do PA Alegria, você lembra? Lembro. O Dorival, ele andava em 5 feiras entregando o seu produto. Era uma logística enorme. Eu falei, Dorival, bora sentar no Mateus, supermercado Mateus. Hoje o Dorival vende toda a sua produção para o supermercado Mateus. Então, no lugar dele ficar andando em 5 feiras, hoje ele chega às 9 da manhã e entrega toda a sua produção no supermercado. Você fez a ponte ali, Eu garantiu. fiz a ponte. Então, assim, Marabá tem muito produto? Tem. E essa questão do escoamento é um detalhe que todos nós temos que ter. Seja da Secretaria Municipal de Educação, através da merenda escolar, seja do PAA, com a secretaria que a gente chama CEASPAC, que é eles que detêm o PAA, né? Que é o programa social, né? da Assistência Social, né? Que é o programa de alimentos. Então, assim, temos o PAA, tem a merenda escolar, nós, como Secretaria de Agricultura, fazemos a ponte com os supermercados, com as feiras livres. Então, assim, a gente tem que colocar isso cada vez mais na cabeça do produtor. Produz, que Marabá tem condição de comprar o seu produto. Todo mundo tem condição de ter um açaí na porta, de ter um peixe de qualidade, de ter um couve, um alface, um coentro, né, hortaliças de qualidade. Sim. Então, cada vez que produz, a gente tem um público, sim, para comprar. Então, é um desafio cada dia, viu? É um desafio. Eu imagino que seja mesmo. Marcos, quais são as principais culturas aqui em Marabá? Olha, Marabá ele foi conhecido por muito tempo como a Rota do Açaí, né? Nós temos açaí ainda é muito forte. Só que eu quero dar aqui a questão hoje, Marabá está com a Rota do Cacau. Já ia falar. Tá certo? Então, a Rota do Cacau hoje está forte. Mas forte aonde? Você lembra que o município de Marabá é extenso. Então, nós estamos a 240, 250 quilômetros. É a volta do Tapirapé. É um PA, é uma região, né, que ali tem, e ali está em torno de 200 a 250 mil pés de cacau. A primeira pessoa que fez a colheita do cacau no município de Marabá fomos nós, Secretaria de Agricultura, Gestão Tião Miranda. Nós fizemos a primeira colheita. Então é nesses 7 anos. Em 2019, 18 para 19, nós começamos a mandar cacau para o Tapirapé. Por que foi escolhido o Tapirapé? Em Marabá, então, não tinha cacau antes. Não tinha cacau. Nesses 7 anos, lá em 2017, nenhum pé de cacau. É isso. Pelo menos listado pela secretaria, não havia esse fomento. Aí a gente começou uma parceria com o Estado, a SEDAP, o Fabinho, né, a Keila, e a gente começou a trazer o cacau em 18 para 19. E a gente levou para o Tapirapé. Por que Tapirapé? Análise de solo. Foi feita uma análise de solo e lá... Observou que lá tinha condições. A terra era muito propícia à questão do cacau. Então, 18 e 19 começou. Quando deu em 21, ano passado, a gente fez a primeira colheita do cacau. Depois de 2, 3 anos, a gente fez a primeira colheita do cacau. De lá para cá, a gente começou a trazer cacau para regiões mais próximas. Hoje nós temos cacau a 40 quilômetros, a 70 quilômetros. Aí talvez o nosso ouvinte está vendo assim, não, mas 40 quilômetros é longe. Não, para nós é perto. É muito perto. Para nós da agricultura é perto. Então hoje nós temos cacau na Escada Alta, temos no PA Liberdade, e aqui vale ressaltar, o PA Liberdade, o cacau é uma parceria com o Ministério Público, é um projeto da doutora Josélia conosco. Lá hoje nós temos cacau, maracujá, então é fruto açaí. De reflorestamento. A doutora Josélia atua no meio ambiente, com autuações ambientais, Isso. Então é nessa questão aí, atuando no reflorestamento com o plantio do cacau. Isso. Como tem o sistema agroflorestal e dentro do sistema agro, você tem que ter uma cultura principal.
Então, a cultura principal do PA Liberdade é o cacau. Então, dentro desse sistema agro, você coloca o milho, a banana, você coloca o cacau, aí você pode botar o amendoim, pode botar a macaxeira, tudo isso. Mas tudo isso sai, porque são períodos de 6 meses, são período de 1 ano. Então, o milho vai sair, a banana vai sair, o cacau é o mais a macaxeira. longo. Aí o cacau é o fruto, podemos dizer, a cultura principal desse sistema agroflorestal. Então, lá no PA Liberdade, a principal cultura é o cacau. Então, fica em torno de 70 quilômetros. Então, Escada Alta, PA Liberdade, PA Alegria, 26 de março, essas regiões próximas já estão tudo com cacau. Então, daqui 1 ano e meio, eu já vou fazer a segunda colheita de regiões mais próximas do cacau no município de Marabá. Então, hoje já tem uma cooperativa, que o presidente é o Paulo Renner, e aqui vai um abraço a essa cooperativa, né, do Paulo. É uma cooperativa que tem o apoio da Secretaria de Agricultura, né, uma cooperativa totalmente regular, são produtores de fato do município de Marabá, pessoas que trabalham diariamente. Então, se levantou um grupo de produtores, criou-se uma cooperativa, e essa cooperativa hoje, que tem o apoio da Secretaria e da Prefeitura, eles conseguem comprar esses produtos. Então, essa cooperativa está comprando hoje cacau, está comprando hoje açaí, está comprando hoje goiaba, acerola. E aí, como Marabá ainda não tem o beneficiamento do cacau, eles estão mandando para Medicilândia. Quando é que Marabá vai começar a produzir o chocolate, né? Marabá, daqui 2, 3 anos, né, já tem que previsão, trabalhar, né, na questão do beneficiamento do cacau. Não tem como produzir em Marabá, subir de Medicilândia, Uará, novo repartimento, desce para Marabá, de Marabá vai para Bahia. Não. Nós temos que permanecer o nosso em Marabá, e aí quem tem que descer para Marabá é Medicilândia, Uará, novo repartimento, aí desce para cá. E daqui tem que ir para Bahia. A gente não pode subir e depois descer. É sem lógica. Mas isso a gente sabe que é um trabalho de... Tem que ter a iniciativa do poder público? Tem. Mas aqui também vai uma dica, né, para a iniciativa privada. Porque através desse beneficiamento, a iniciativa privada tem que vir junto. Porque hoje tem produção de cacau. Hoje você consegue ter o beneficiamento do cacau. Então não há necessidade de subir para Medicilândia. A gente tem que concentrar a produção em Marabá e de Marabá ser um interposto para poder ir para outra região, que principalmente a Bahia, né, que faz e depois exporta. Do Porto da Bahia, então, vai para todo mundo esse cacau que Bahia é produzido aqui no Pará, né? Mas a intenção da SEAGRE, então, é nos próximos 2 anos já ter condições para o beneficiamento do cacau produzido em Marabá. Hoje o poder público tem que avançar nisso e a gente torce, né, para que a gente possa chegar, porque daqui a pouco é uma pressão até mesmo da questão da produção. Nós vamos ter muita produção daqui a 2 anos. Muita produção. Então, se a gente já não começar a pensar no beneficiamento, e o poder público já está pensando sobre isso. Assim como pensou sobre o laticínio, porque a cadeia leiteira ali aumentou muito, e a gente olhou para o lado, olhou para o outro, né? O Tião falou, não, vamos trabalhar na questão do laticínio, porque não tem como produzir tanto leite e não ter aonde nós fecharmos. Então, daqui a alguns anos também vai ter essa iniciativa de nós começarmos a trabalhar, mas lembrando, né? É uma iniciativa que tem que surgir também principalmente do poder da iniciativa privada, porque aí você consegue trazer empresa, você consegue fazer o beneficiamento e você consegue avançar muito, né? Então, não só esperar do poder público, a iniciativa privada também. Fica a dica, né, aos empresários cadastrados na Assim, né? Justamente. Mandar um abraço aí para o Daniel Mangas, da Cacau Carajás, que é nosso associado. Tata Giba, vamos cada vez mais fomentar essa questão, porque é uma iniciativa muito importante. E isso envolve os empresários de Marabá, porque tem muito açaí? Tem. Mas açaí a gente observa, né, que às vezes você encontra aqueles pontos de açaí, ele mesmo faz o beneficiamento, ele bate o açaí e a gente compra, beleza. Só que a cadeia do cacau é diferente. Né? Você não vai encontrar na esquina da sua casa uma pessoa que vai fazer o beneficiamento do cacau. O cacau é mais difícil. Então tem que ter iniciativa privada nisso. Então, Tata Giba, vamos observar, tá? Ou seja, são muitos, e além do cacau e do açaí, tem outras também que se destacam. No caso,
Teria também a questão do tomate aqui em Marabá, Paulo? O tomate nós estamos numa linha, ele está ainda em fase, está em experimento. Tá em fase que não é o tomate no chão. Embrionária, né? Não é o tomate no chão, é o tomate no balde. Então ele pega um balde hidropônico, né? Que tem alguns furiozinhos. E nele a gente evita que o tomate tenha muitas doenças, né? Então no chão é difícil porque contamina muito. E já no balde, não. Lá na Expoama tinha um modelo dele e já estava produzindo lá. Então está em fase. Agora, tocando nesse assunto, a gente vê que além do cacau, do açaí, do cupuaçu, a gente tem o limão Tahiti. Está espetacular a produção do limão Tahiti. Bom. Cada pé de limão está dando em torno de 240 a 360 reais. A caixa do limão está em torno de 80 a 100 reais. E limão em Marabá é sucesso, porque você... Tem o peixe, né? Não, você vai ali para a orla, você, né, vai trabalhar na questão do peixe. Limão é rico em vitaminas, né? Suco, então assim, e o limão Tahiti é uma espécie assim que, como ele é enxertado, em torno de um ano e meio já está produzindo. É bom. Então hoje o pessoal está buscando. E lembrando, viu, Vinícius? Tem a caipirinha também, né? É a caipirinha. Gosta. E lembrando, Vinícius, o viveiro nosso não produz algumas mudas. Não produz. Limão Tahiti é um exemplo disso. Como é que a prefeitura ajuda os produtores? E aí fica a dica. Em Capitão Poço, que é próximo de Belém, é lá que produz as mudas de limão Tahiti. Então a prefeitura busca essas mudas lá. Então o produtor ele não paga a questão do transporte, a questão da logística. O produtor ele só vai comprar a muda. Então ele só compra a muda lá e a prefeitura ajuda. Então é uma visão assim extraordinária, que apesar da gente não produzir, a gente não olha para o produtor e diz assim, não produz, não tem como você produzir também. Não, a gente diz, olha, existe lá em Capitão Poço, você quer? Nós vamos mandar buscar, nós vamos buscar, e quando a muda chegar, aí você paga as mudas lá diretamente em Capitão Poço, mas aqui, quando as mudas chegarem, você recebe. É a prefeitura que traz? A prefeitura que traz. Aí quando a muda chega, ele entra no programa de fruticultura. Aí quando ele entra no programa, ele recebe o quê, Vinícius? Mecanização, análise de solo, adubo, calcário, NPK, ureia, osmocote. Outubro ele vai receber todo o sistema de irrigação, assistência técnica, e aí a muda vai para campo. Então, assim, não tem como ele investir para dar errado. Não é só buscar e entregar para o produtor. Não, né? Ele entra já no programa de fruticultura e ele recebe um pacote completo. Toda a base, todo o amparo para que aquele limão ele possa só não produz em Marabá quem não quer. Municípios próximos ficam admirados. No meu município não tem isso. No meu município eu não consigo fazer isso. Então em Marabá assim, se você não quer, não tem como. Agora, se você quer produzir, você procure a Secretaria de Agricultura, que lá nós temos diversos programas que podem atender você. Eu não gosto do limão, tem a goiaba. Eu não quero a goiaba, tem a acerola. Eu não quero fruticultura, tem a avicultura. Eu não quero trabalhar com isso, tem o suíno. Não quero, tem o peixe. Não quero, tem o sistema agroflorestal, tem o leite, tem a cadeia leite. São diversas opções. Programas. E se você for andar em outros municípios, você não vai encontrar esses programas todos, não. E por falar nisso, Marcos, outros municípios utilizam-se da estrutura da SEAGRE nos seus programas locais. Por exemplo, o próprio laboratório de análise de solo é muito usado, que é uma referência no estado, né, como você disse. Porque só existe laboratório de solo em Marabá ou Belém. Não existe em outro município. Que é o da Emater lá em Belém, né? Então assim, ou você manda para Belém ou você faz em Marabá. Então regiões como Paropebas, Eldorado, Curionópolis, São Geraldo, eles não têm, então eles preferem fazer análise de solo em Marabá. Agora lembrando, a nossa prioridade de fato são os produtores locais. Então a gente só consegue abrir para outros municípios quando existe uma brecha, porque a gente tem que fomentar a agricultura de Marabá, infelizmente. Mas o laboratório está aberto para os outros municípios, né? E o nosso viveiro de muda, querendo ou não, também a gente ajuda outros municípios. Às vezes a gente tem uma produção, o pessoal chega, eita, eu preciso de 10 mudas de açaí, eu quero 15. Então a gente consegue. Então a gente tem uma parceria muito boa com São Geraldo, né, com São Domingos. Então assim, são prefeituras que a gente vê que está produzindo também, né? Em São Geraldo é o Jefferson, né, que é o prefeito. São Domingos, Elisane. Então são pessoas que a gente vê, né,
lá o compromisso que tem, e a gente vai sempre ajudando dentro das nossas possibilidades. Porque, querendo ou não, o município de Marabá ele tem que ser atendido por completo, né? Então, a gente tem esse cuidado de sempre estar fomentando o município de Marabá. Mas, agora, por que aqui em Marabá, na verdade, toda a região norte, no Pará, por que não dá uva, não dá morango? Aí já são questões climáticas, né? Tem algumas culturas que realmente não tem como a gente produzir, né? Não é uma questão do solo e também não é uma questão da análise. É aqueles intempéries que eu lhe falei, que está fora do nosso controle. Nós estamos numa região, né? Uma região tropical, né? Totalmente. Então... E aqui é muito bom peixe, incrível que pareça. Né? Nós estamos no lugar ideal para a produção de peixe. Então, por isso que eu tenho assim uma expectativa muito grande no tanque suspenso e na piscicultura de tanque escavado. Porque nós estamos com temperatura ideal, o clima é ideal para a questão de nós fomentar a questão do peixe em Marabá. Então, por isso que esse tanque suspenso é um programa novo. A gente atendeu 10 famílias, tá? Com essa expectativa de vir 10 toneladas, mas a gente quer crescer mais, porque nós estamos no ambiente ideal para o peixe. Fora as outras culturas, como o próprio açaí, como a própria goiaba, acerola, limão. Hoje, Marabá ele tem um clima muito favorável. Agora, sim, existe um período de um verão pesado? Existe, né? De maio até outubro. Mas a secretaria está fomentando a questão do sistema de irrigação. Então, se você tem água, tem um poço, tem uma represa, a secretaria vai lhe doar o sistema de irrigação e aí você não tem problema com verão, porque você vai produzir de verão a verão, inverno a inverno. Porque com o sistema de irrigação, aí não tem terra ruim, não. Para quem está nos acompanhando aqui no Assim Podcast, episódio 28, hoje recebendo o secretário adjunto de Agricultura de Marabá, o Marcos Paulo. Alguns dos nossos espectadores vão querer saber de ti, Marcos, quando vai ao supermercado, né, o que encarece os produtos? Por exemplo, o próprio tomate, o limão, às vezes estão mais caros do que o habitual. O que faz esse produto ser mais caro quando ele chega ao consumidor? Hoje tem alguns produtos que a gente compra no supermercado que, infelizmente, não está vindo da agricultura familiar. Então, por si só, ele já se torna caro. Porque no lugar de você comprar na região, você está comprando de fora. Ou seja, de outros estados. Da importação para cá. E aí você já vem com o imposto de lá, já paga o imposto local, complica. É. Então aqui vai uma dica para todos que estão nos ouvindo e assistindo. Quer comprar produto barato e com qualidade? Vai na feira. Vai na feira da agricultura familiar. Aí como é que você identifica? Porque na feira também tem os atravessadores e tem produto de fora. Sim. Então, como é que você vai identificar a agricultura familiar? É através das barracas que a Secretaria de Agricultura entrega. Então, é uma barraca toda padronizada, onde tem uma saia escrito Prefeitura Municipal de Marabá. Você vai ver uma tenda, você vai ver o pessoal com colete, o jaleco, tudo uniformizado. Ali você sabe que o produto é de qualidade, o preço é acessível. Por que acessível? Porque eles não gastam nem com a logística. Porque o escoamento é a secretaria que faz. Você lembra que a gente busca na propriedade do produtor? Então, o preço é muito embaixo. Então, você encontra galinha caipira, porco, hortaliças como alface, coentro, salsinha. Tudo você vai encontrar na agricultura familiar com preço lá embaixo. Agora, lembrando, tem algumas coisas que a gente não consegue produzir. Realmente. Maçã, a pera, o morango, a uva. Aí, realmente, aí vai mesmo podemos dizer assim, nós procurarmos ver onde é que a gente pode comprar mais barato. Agora, produtos como esse que eu acabei de citar, melancia. Hoje Marabá está produzindo melancia de qualidade. Ano passado eu fiz uma colheita, Vinícius, de 300 toneladas de melancia lá no Carrapato. 300 toneladas são 300 mil quilos, né? Para você ter uma ideia... É muita melancia. Para você ter uma ideia, melancia. Foram 15 produtores. Cada produtor, né, ele produziu ali a questão da melancia e a gente conseguiu escoar 300 toneladas de melancia. Para você ter uma ideia, melancia chegou lá a 20 quilos. Uma melancia.
Era muito grande a melancia. 20 quilos, 20 quilos. Uma unidade. Essa melancia era do nosso produtor, me lembro até o nome, Melone. Tem um nome bem parecido, né? O Melone é nosso produtor lá do melancia. Carrapato, o presidente é o Maranhão, né? E aqui vai um abraço pro Maranhão e pro Melone. O Melone é um dos produtores que é indiscutível. Ele e o Paulo Renner, eles caminham juntos, né? São produtores assim, eu quero uma melancia de 20 quilos. Onde é que você acha? Na terra do Melone. Então, assim, o Melone, ele chegou a 20 quilos nessa melancia. E para você ter ideia, por exemplo, melancia... A metade de uma melancia na feira, quando vem do atravessador, era 20 conto. A metade. O Melone estava repassando melancia R$12. A inteira. A inteira. Então, é produto de qualidade com preço muito abaixo. Mas por quê? Porque existe o incentivo da prefeitura, existe o escoamento da prefeitura, existe a questão da adubação que a gente ajuda. Então, assim, o produtor, ele ganha. Ele ganha. Então, ele tem um retorno financeiro ótimo e, consequentemente, nós que estamos na ponta como clientes, vamos também ter um preço mais acessível. Então, eles têm essa consciência. Então, eles não vão pegar uma melancia que foi toda fomentada pela prefeitura e chegar lá e vender a R$30. Eu já vi melancia em um supermercado, que eu não vou dizer o nome, estava R$45 a melancia. Nossa. Enquanto você encontra do nosso produtor a 15 conto, a R$12. E produto de qualidade. Que bacana, Marcos, ver que esse incentivo tem gerado também o benefício para a população, que na ponta realmente é quem faz quem compra, quem adquire esses produtos provenientes da agricultura familiar nesses 13 pontos distribuídos na zona rural de Marabá. São 13 feiras da agricultura familiar e esse incentivo aí na prática para a população. Esse é o nosso Assim Podcast, episódio 28, no patrocínio de Sicredi, Inácios Hotel e Fonte do Paladar, recebendo hoje o Marcos Paulo, secretário adjunto de Agricultura. Marcos, nosso horário está quase acabando aqui, é o tempo só de despedidas finais. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, pela presença aqui no nosso Assim Podcast. Só te agradecer mesmo pela presença aqui. Em futuras ocasiões, vamos te receber novamente. Muito bem, eu quero agradecer a todos, né? E a Secretaria de Agricultura, doutor Adailton, tio Miranda. E também aqui eu quero agradecer a minha família, né? Quero agradecer a minha esposa, né? A Tassiane, o Heitor e a Elisa, né? Que, querendo ou não, são as fontes, né? Que a gente vai e renova nossas energias para que a gente possa trabalhar cada vez mais na zona rural de Marabá e também na zona urbana, né? E aqui fica meus agradecimentos a toda essa gestão, que Deus possa continuar nos abençoando nessa jornada. E o nosso maior objetivo é esse, fomentar a agricultura dentro do município, trabalhar com transparência, saber utilizar o recurso público da melhor maneira possível. Agradeço aqui ao Elvis, né, ao Igor, isso? E Vinícius, a todos, né, que nos receberam hoje aqui. E para mim foi um prazer estar nesse podcast da Assim. E fica aqui nossos abraços a todos, que a gente possa trabalhar e dizer igual o nosso prefeito diz, né? Vamos trabalhando, que Deus vai ajudando, né? Não? O famoso jargão do Tia Miranda. Obrigado, Marcos. A gente teria assunto aqui para tratar em mais uma hora de bate-papo ou mais aí, porque são muitos assuntos relativos a essa área, mas o que a gente conversou acho que foi o suficiente para a nossa audiência. Tem assunto aí para um outro podcast, né? Numa futura ocasião aí, quem sabe, né? Marcos, obrigado. Agradecer também aos nossos patrocinadores, Sicredi, Inácios Hotel e Fonte do Paladar, a diretoria da Associação Comercial de Marabá, o presidente João Tatagiba, a nossa equipe operacional, ao Elvis Souza, Igor Leite, a Ilha Produções, levando sempre a você a qualidade em imagem e áudio em todo o Assim Podcast. Eu também agradeço muito a você que nos acompanha semanalmente aqui no canal da Assim no YouTube. E semana que vem tem mais Assim Podcast, episódio 29. Associação Comercial de Marabá, criando sinergias e desenvolvimento. Até a próxima semana. Tchau!